Em conferência de imprensa para emitir a carta pastoral sobre a atual situação da vida política e socioeconômica do país, os bispos católicos defendem o alargamento do diálogo social e sem o uso de armas e para pôr fim ao terrorismo e violência extrema no norte do país. Por isso, devemos, nossa proposta, juntar todos os esforços para encontrar os caminhos de solução a esta desgraça, não confiando unicamente o uso da força militar. É importante alargarmos, por exemplo, o diálogo interreligioso. É um bom também caminho para a busca dessa paz e diálogo a outros níveis, a outros âmbitos. A juventude moçambicana continuam a engrossar as fileiras dos que semeiam terror. É a juventude moçambicana, o presente e o futuro da nação. O Papa Francisco, quando nos visitou, recordou isso. Que sucumbe nestas incessantes ondas de violência. Como já tivemos ocasião de afirmar, reconhecemos que um dos motivos fortes que movem os nossos jovens a se deixarem aliciar e a juntarem as várias formas de desvios assenta na experiência da ausência de esperança. É isso que leva os jovens. Não tem esperança num futuro favorável. Para a maioria deles, não há oportunidades de se construir uma vida digna. É fácil aliciar pessoas de vida e de sonhos, não é o problema de sonhar, porque até podem ter sonhos, mas é uma falta de perspectiva. Como concretizar esses sonhos? Sem garantir aos jovens a realização dos seus sonhos, a própria nação verá comprometida o seu sonho de ser protagonista do seu futuro. O elevado custo de vida e as desigualdades sociais e colocam em causa a estabilidade social e consideram os bispos. No nosso país, apesar de sermos uma única família, as desigualdades sociais e econômicas estão a criar uma brecha. Existe também, por um lado, uma minoria endinheirada, diríamos assim, que se pode permitir todo tipo de luxo, e por outro lado, uma maioria empobrecida, que nem o básico tem para sobreviver. Então, isso são as desigualdades. Por isso é que são necessárias para superar políticas corajosas que eliminem o crescente abismo existente entre irmãos, essas desigualdades. É preciso ter-se em conta. A mesma tabela salarial única, TCU, que expressa o desejo de uma maior equidade, portanto, aparentemente, oxalá possa, de facto, servir para esta resposta da superação da desigualdade. É algo bom se supera isso, que visa a equidade. Se não for bem gerida este processo, pode levar a convulsões sociais e exasperar o sentimento de desigualdade e injustiça. Sem a distribuição equitativa e justa de recursos e oportunidades, sem uma real inclusão social, a nossa paz e coesão social serão sempre ameaçadas. A corrupção na função pública e parece estar longe do fim e mina o desenvolvimento do país. Nenhuma paz sobrevive à exclusão e à injustiça social. A paz se constrói com a inclusão de todos. Outro aspecto que temos como algo que também mina é a corrupção. É o outro grande mal que afeta, que frustram o sonho de ser uma nação independente, desenvolvida e de bem-estar para os seus cidadãos. Apesar dos esforços e proclamadas as lutas contra esta praga social, a corrupção, no país instaurou-se uma cultura de corrupção, de tal forma que pensamos que é normal algumas coisas, que não são normais. Que é assim que as coisas funcionam, que só pode ser assim e não há outra maneira. Faz-se descaradamente um uso privado dos recursos do país e do patrimônio público, pondo os interesses pessoais ou do grupo acima do bem comum.
A corrupção manifesta-se nas constantes, entre aspas, propinas, ou aquilo que chamamos refrescos, que se devem pagar aos servidores públicos para receber um serviço que é seu dever oferecer, não é nenhum favor. No desvio de fundos públicos para os fins e interesses privados, no nepotismo e clientelismo. Nas zonas rurais, consideram os bispos católicos que as comunidades continuam a perder suas terras férteis para a implantação de projetos e investimentos sem qualquer tipo de consulta. Milhares de famílias continuam a ser retiradas de suas terras férteis para dar lugar a esses investimentos, dos quais praticamente não tiram qualquer benefício. Muitas vezes, nas suas regiões, essas comunidades não encontram espaço para darem a sua opinião, porque dizem que são consultados, mas não têm espaço para darem a sua opinião, porque são impedidas de falar através de mecanismos de controle social. Estas constatações, segundo os bispos católicos, põem em causa o Estado de Direito e a liberdade, numa altura em que o país caminha para a celebração dos 50 anos de independência nacional em 2025.